Oi, pessoal! Eu sou o Igor Lima, jornalista e produtor multimídia da Projic. Como que vocês estão? Tudo certo? Bem, eu quero fazer uma pergunta agora para vocês que estão nos assistindo. Quem aí, durante essa quarentena, durante esse período de isolamento social, está sofrendo em relação à produtividade? Levanta a mão. Ó, eu estou sofrendo. Tem muita gente também sofrendo em relação à produtividade. Porque, de fato, a gente está vivendo um período muito louco, onde a gente está cheio de incertezas e isso está afetando diretamente na nossa forma de trabalhar. Tem dias, pelo menos comigo, que a gente acorda igual um trator e sai fazendo tudo que vem pela frente em relação à produtividade. Mas tem hora também que o desânimo bate, que a gente não consegue produzir, que vem um bloqueio criativo enorme. E aí, meu filho, como que a gente lida com essa situação? Bem, a gente tem aí, muitas pessoas têm uma alta carga de tarefas a serem cumpridas nesse momento. Existe também a pressão dos chefes em apresentar resultados. E também tem uma figura daquele profissional super-herói e super produtivo nas redes sociais ao lado que não ajudam em nada nesse momento. Por isso, nessa sessão de terapia coletiva de hoje, eu tenho como convidada uma especialista, uma psicóloga, para a gente falar sobre essa relação de produtividade e trabalho. Eu quero chamar aqui para a nossa conversa, seja muito bem-vinda, Nicole Roman Ferreira. Acertei seu sobrenome, Nicole? Oi, tudo bem, Igor? Acertou, é assim mesmo. Nicole, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse projeto, nessa entrevista. Antes da gente começar esse bate-papo, queria que você comentasse um pouquinho aí, rapidamente, sobre quem é você, aonde você está, enfim, se apresenta aí para a galera. Oi, Igor, tudo bem? Queria agradecer também muito o convite, né? Eu acho que a gente tem passado momentos tão difíceis, tão novos, né? De tantas inseguranças, que eu acho que o melhor caminho que a gente tem é poder se reunir virtualmente agora e conversar, trocar ideia, né? Poder pensar um pouco e se aproximar mais, né? Acho que são dias muito difíceis assim, né? Então, eu me chamo Nicole, né? Sou psicóloga clínica, trabalho aqui em Curitiba, né? Então tenho já um tempo nessa área, né? Então, acho que se a gente vai podendo se juntar e conversar, isso faz toda a diferença. Legal. Bem, antes da gente vir para essa entrevista, eu abri um espaço nas redes sociais da Projic e também nas minhas redes sociais pessoais, abrindo um espaço para quem se sentisse confortável em compartilhar aí as suas angústias durante essa quarentena. Eu comentei que iria fazer uma entrevista com uma psicóloga para a gente falar sobre produtividade nesse período e quem se sentisse confortável poderia compartilhar comigo suas angústias, suas histórias e o que estava afligindo elas. E eu me surpreendi que bastante gente mandou os seus relatos e dentre os relatos, uma, os, os relatos com maiores casos, assim, mais comuns entre as pessoas, era em relação a quão a mente está esgotada durante esse período de isolamento social. Teve muitos desabafos aí das pessoas que falavam que tinham picos de produtividade, mas esses picos de produtividade começaram ali nas primeiros dias, nas primeiras semanas de isolamento e que agora está difícil de trabalhar. Olha só esses depoimentos, Nicole, que eu vou ler para você e que eu recebi. Abre aspas. Eu olho para minha lista de afazeres do dia a dia e não sinto vontade de cumprir as tarefas. Me distraio com qualquer coisa e aí, de repente, dou um gás para compensar o tempo. Quando termino, eu não me sinto realizada profissionalmente e penso, é isso, amanhã tem mais. Outro depoimento também que eu recebi em relação a isso foi de uma colega minha que eu recebi nas minhas redes sociais e ela falou que ser produtiva nesse momento está acabando com a saúde mental dela, porque existe uma pressão enorme dela mostrar resultados, mas ao mesmo tempo ela não tem ânimo nenhum para trabalhar. Nicole, é possível a gente ter nesse momento aí de isolamento social, um domínio sobre as nossas emoções, digamos assim? Como que a gente pode fazer, que hábitos que a gente pode ter em casa para que a nossa saúde mental ela fique legal na medida do possível e a gente consiga produzir? Uhum. Eu acho que
tem algumas coisas que dá para a gente ir pensando assim com isso que você está falando, né? A gente às vezes vai entendendo, eu acho que nesse momento que a gente tem vivido muita angústia, situações extremamente novas, né? A gente pode ficar mais ansioso, mais angustiado e sentindo que isso só atrapalha a gente. Aí dá uma vontade de poder controlar ou dominar as nossas emoções, né? A gente não tem como dominar as nossas emoções, né? Porque elas acho que não são passíveis de um controle, mas a gente precisa ir aprendendo a lidar com elas, né? E eu acho que talvez até aí usar as nossas emoções, digamos assim, mais do nosso lado, assim, né? Se eu estou mais ansioso, eu digo assim, a gente precisa chamar a ansiedade e dizer o que está acontecendo, né? Aonde que isso está pegando mais, o que está mais difícil, porque isso ajuda a gente a ir se conhecendo. Então, assim, não tem como controlar, mas eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é alguma coisa do ser humano, né, que a gente vive com isso, precisa conviver com as nossas emoções e aprender a lidar com isso de uma forma melhor, né? Eu acho que antes da pandemia isso já era um desafio, né, humano, e eu acho que com a pandemia isso fica mais aflorado ainda, assim, né? E existem algumas práticas, alguns hábitos que a gente pode criar para de alguma forma a nossa mente falar, não, gente, agora é o momento de trabalho, vamos concentrar. Existe algum hábito para concentração, para melhorar, sei lá, talvez criar um ambientezinho dentro de casa para exclusivamente para trabalho, ou então levantar, trocar de roupa, se vestir como se estivesse indo para o trabalho. Tem alguma dica em relação a isso? Eu acho que essas coisas são fundamentais, porque o que acontece? Antes, né, normalmente, as pessoas que não tinham tanto home office assim, acordavam, se arrumavam, saíam de casa, tinham um processo até chegar no trabalho, né, e acontecia o mesmo depois quando voltavam para casa. Hoje a gente acorda, às vezes, nos escritórios engembrados dentro da nossa casa, né, e aí já precisa começar a trabalhar. Eu acho que a gente precisa ir mantendo algumas rotinas, né, do tipo acordar, trocar de roupa, né, se arrumar, né, não precisa tanto se arrumar como era antes no trabalho, mas a gente precisa ir, né, trocar de roupa, às vezes levantar, tomar um café, manter as nossas refeições nos horários de sempre, né, poder ir fazendo essa distinção entre agora eu estou no trabalho, agora eu estou em casa. Uma outra coisa com os horários também, porque o que acontece? Os horários podem ficando muito bagunçados, né? A gente acaba trabalhando até mais tarde, porque eu já estou em casa mesmo, né? Acaba trabalhando nos horários muito malucos, que em outros, que fora da pandemia a gente não trabalha, então acho que ir mantendo um certo ritmo, uma certa rotina, eu acho que isso é fundamental, assim, né? Para a gente poder ir mantendo essas divisões, assim, né? Mesmo a gente estando em casa, quando que eu estou trabalhando e quando que eu não estou. Porque senão a gente fica o dia inteiro trabalhando, né? O tempo todo trabalhando e também não descansa, já tem sido tão difícil. Então, acho que essas dicas concretas, digamos assim, elas são importantes e ajudam a gente ir se organizando, né, e ter alguma rotina. Uhum. Eu até compartilho a situação que aconteceu comigo, que assim, eu sou uma pessoa um pouquinho metódica, eu amo ter uma rotina certinha, e durante aí o período de onde a gente estava indo para o escritório, que já tem muito tempo que eu não vou para o escritório, né? Mas nessa época eu tinha uma rotina certinha. Eu acordava cedo, eu saía para fazer meus exercícios, voltava, tomava café, trocava de roupa, ia para o trabalho, tinha aquele horário focado, né, no trabalho, voltava para casa, me desligava totalmente aí dos assuntos de trabalho e seguir a minha vida pessoal. Só que aí, quando chegou esse período de ficar em casa e fazer o home office, porque não era uma cultura da empresa onde eu trabalho ter o home office, foi um pouquinho difícil justamente por ter esse tempo totalmente livre, digamos assim, para trabalhar. Então, nos primeiros dias, eu ficava de pijama e eu via quão aquilo de algum modo, mexia com a minha cabeça e não conseguia fazer com que eu focasse totalmente no trabalho, porque eu estava muito confortável, digamos assim, em casa. Então, eu comecei a trazer algumas práticas para dentro de casa, para a minha rotina, para conseguir associar essa questão de trabalho dentro de casa. Então, eu comecei a não, eu vou seguir os mesmos horários que eu seguia no tempo que eu trabalhava, então eu acordava, tomava meu café, trocava de roupa. Não, agora então vou trabalhar. Isso me ajudou bastante. Parece que mudava uma chavinha na minha cabeça em relação a isso. De, pô, Isso. agora eu tô no meu horário de trabalho, involuntariamente, né? E aí comecei a melhorar em relação à produtividade. A nossa mente, ela tem isso, ela tem influência do meio onde a gente está.
Eu acho que sim. É que o que acontece? Tem as coisas externas e tem as coisas internas, né? As coisas externas têm a ver com isso que você está falando, né? Por exemplo, eu digo para os meus pacientes, olha, lá no consultório, quando a gente tem a nossa sessão numa situação mais normal, né? Eu, enquanto profissional, preciso cuidar com ser um ambiente tranquilo, né? Com ter uma luz agradável, com não ter, com eles terem privacidade, não vazar o som e essas coisas. Quando a gente está fazendo a sessão online, eu preciso que eles cuidem disso junto comigo, né? Então, eles precisam ir tendo um ambiente tranquilo em casa, né? Eu digo, avisa a família que você está em sessão de terapia, que nesse momento as pessoas não podem interromper, né? E eu acho que é do mesmo jeito com o trabalho, né? Quando você está trabalhando, a família não fica, às vezes, te ligando, né, o tempo todo, né? Às vezes tem um respeito um pouco maior, digamos assim, uma distância um pouco maior. Nesse momento de pandemia, às vezes a coisa vai ficando muito bagunçada, então aí você fica dentro de casa, resolvendo o problema de casa e do trabalho ao mesmo tempo, e isso dá muita bagunça, né? E também existem as questões internas, né? Que tem a ver com como é que a gente está se sentindo nesse período, né? Então, eu acho que se antes a gente tem angústias humanas, né, com relação à nossa vida, a medo de morrer, né, como é que a gente encara essas coisas, medo de perder pessoas que a gente gosta, são coisas humanas, né? Só que com a pandemia tudo isso está mais aflorado. Então, antes o que me incomodava de um jeito menos intenso, hoje a gente fica o tempo todo pensando nisso. Então, também é difícil a gente se concentrar, né, quando a gente tem tantas outras preocupações tão básicas, digamos assim, humanas, e precisa lidar com isso junto, né? Então, acho que são sempre esses dois aspectos que a gente precisa ficar atento, né? A essas coisas mais práticas e essas coisas emocionais que a gente está vivendo, né? Legal, show de bola. Outros depoimentos que eu recebi em Uhum. relação à produtividade falavam em o quão o home office ele estava sendo uma pressão gigante por produção. E como a sobrecarga nesse período estava aí mexendo aí com a saúde mental das pessoas. Olha só esses depoimentos. Eu nunca fui uma workaholic, sempre quis ter muito bem separado a rotina profissional com a pessoal, mas agora isso não está funcionando de forma certa. Outro depoimento. As atividades da minha área aumentaram muito, porque a empresa teve que demitir muitas pessoas. Com isso, acumulei funções e estou tendo que fazer hora extra todo dia e trabalhando até nos finais de semana, se necessário. Nicole, qual que é a melhor forma para que nesses casos a gente consiga construir uma relação mais harmônica entre trabalho e vida pessoal? Eu acho que essa relação harmônica, ela é o nosso desafio humano na nossa vida atual, né? Mesmo antes, né, dessa situação que a gente está vivendo da pandemia, eu acho que é isso que a gente sempre busca, assim, né? Bom, qual que é esse equilíbrio do quanto eu trabalho, do quanto eu também fico com a minha família, do quanto eu faço as coisas que me dão prazer fora do trabalho, né? Então, acho que esse é um equilíbrio que a gente está em constante busca e procura, né? Então, eu acho que isso a gente precisa se questionar todos os dias. Qual é esse equilíbrio? Como que a gente chega nesse equilíbrio? Não tem uma receita simples, né? Mas eu acho que a gente precisa ir se questionando sobre qual que é esse equilíbrio, quanto que a gente se dedica, né, em cada um dos aspectos da nossa vida, né, porque eu acho que às vezes a gente entra num ritmo, né, de trabalho, né, de olhar sempre o que a gente precisa fazer, né, que a gente não está fazendo, e isso é importante, que a gente precisa, né, estar sempre querendo mais. Mas eu acho que a gente também precisa ir olhando para a gente, principalmente nesse momento, para a situação que a gente está, com uma certa paciência e carinho para esse momento, sabe? Eu acho que a gente precisa considerar que a gente está no meio de uma guerra, né? Não, e que o inimigo a gente nem enxerga, né? Ele é invisível. Então, eu acho que tudo isso gera muita angústia e a gente precisa ter um pouco de paciência com a gente mesmo nesses momentos, sabe? Porque senão a gente fica numa ideia de que a gente precisa dar conta como se nada disso tivesse acontecendo, né? E não tem como. E não tem como, é bem isso. Eu acho que antes da gente entrar nesse período de isolamento social, muitas pessoas estavam acostumadas com essa rotina louca, né? Uhum. E acelerada de trabalho, e não só de trabalho, mas de vida mesmo. Então, completar, ter a agenda cheia o dia inteiro e trabalhar e levar para e chegar em casa e fazer isso, fazer aquilo. E no momento que a gente chega em casa e precisa ficar em casa e não consegue se ocupar, digamos assim, de tarefas o tempo todo, a gente meio que tenta trazer e recuperar esse tempo
que a gente está sem fazer nada, entre aspas, trazendo mais trabalho, e aí que pega, né? Porque as pessoas precisam reconhecer um pouquinho as suas necessidades e saber ministrar o seu tempo e as atividades que vai fazer durante esse período, né? Uhum. Sim, eu acho que a gente vai ficando muito acelerado, né? E com tanto trabalho com a vida que a gente também vinha levando, eu acho que a gente fica muito distraído do que de fato a gente está fazendo, né? Muito distraído com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o que de fato a gente vem sentindo falta. Então, eu acho que esse isolamento social fez com que a gente precisasse olhar um pouco mais para a gente, né? E poder se questionar mesmo, né? Para onde que eu estou indo, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou nesse ritmo, aonde que isso vai me levar, né? E a gente fica menos distraído, vou dizer assim, né? E aí a gente precisa olhar mais para as nossas questões internas. Eu acho que isso é muito difícil, né? A gente não está acostumado, a gente é melhor ficar se distraindo, né? Melhor entre aspas, Uhum. né? Mas eu acho que poder ir olhando, mas como é que tem sido, né? O quanto a gente se sente sozinho às vezes, né? Com o isolamento social isso fica mais escancarado, assim, alguma coisa que já vinha acontecendo, só que a gente não olhava tanto. Com certeza. Outro depoimento que eu quero compartilhar nesse nosso bate-papo diz mais ou menos assim, ó. Tem a insegurança de ser desligada da empresa do nada, por corte de despesas. Com isso, eu tenho trabalhado muito mais, porque existe uma cobrança em mostrar mais resultados. Mas tem horas que é tanto trabalho e me mandam ainda mais trabalho além do planejado, que eu sei que eu não vou dar conta, mas também tenho medo de dizer não. Nesses momentos é importante a gente saber e aprender a dizer não também, né, Nicole? Uhum. Se a gente for pensar assim, ó, o que faz com que a gente não consiga dizer não? Mesmo independente desse momento de isolamento, né? A gente às vezes não diz não porque a gente tem insegurança, né? Tem medo de não ser aceito, tem medo de frustrar o outro, né? Tem uma incerteza com relação a gente mesmo. Então eu acho que essas coisas vão ficando mais afloradas nesses momentos, né? Mas eu acho que a gente poder ir descobrindo qual é o nosso limite, isso também é super importante, né? De fato, quando a gente tem medo de ir dizendo não, às vezes essas coisas ficam muito da nossa cabeça. Nesse momento, além desses receios, né, nossos, existe de fato algumas questões concretas acontecendo, né? Então, eu acho que tudo isso vai ficando mais forte ainda, né? Mas eu acho que a gente precisa ir se conhecendo para poder conhecer os nossos limites também. Porque às vezes a gente vai esticando a corda, e tem uma hora que a gente não aguenta mais, né? Então, esse é um processo, a gente pensa, mas o que será que vai ficando tão difícil? O que está pegando mais? Né, para a gente também poder ir se percebendo antes de poder dizer, bom, mas até onde eu posso ir? Né? E ser um profissional que tem suas fragilidades, ser um profissional que tem o seu limite, é ok. A gente é ser humano, a gente não é robô e tá tudo bem a gente não dar conta da alta demanda. Porque, cara, a gente tem as nossas necessidades, a gente tem os nossos momentos de produzir, mas tem hora também que a gente acontece da gente travar e não conseguir. E eu acho que tá tudo bem a gente não ter, e que as empresas, os nossos chefes, eles precisam entender que eles estão trabalhando com seres humanos, não com máquinas, e que a gente tem as nossas necessidades e que vai chegar um momento que vai ser tanta carga de trabalho que a gente vai ter um bloqueio e, bum, explodir, surtar e ter estresse e aí demandar vários outros sentimentos ruins em relação à nossa saúde mental, né? E a gente precisa expor isso, não é feio, né? Expor a nossa Uhum. fragilidade. Uhum. Nem um pouco, né? Eu acho que é muito importante, assim, acho que às vezes vem num ritmo meio cascata, assim, né? Então, o chefe está lá preocupado também com as angústias dele, ele também está tendo que trabalhar no meio de uma pandemia, com isolamento social, com um monte de receio. Aí isso vai vindo, né? Se a gente não presta atenção na gente mesmo, isso vai vindo como uma forma de cascata e fica todo mundo muito angustiado, né? Eu acho que às vezes a gente, isso que você está fazendo, isso que a gente está fazendo, de poder parar e falar, bom, mas vamos olhar um pouco como que a gente está fazendo? Não só o que a gente está fazendo, né? Mas como que a gente vem fazendo isso? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Quando a gente pode sentir que a gente está junto, que a gente não está sozinho, que as pessoas, que o meu vizinho está sofrendo isso também, né? Que as pessoas no meu trabalho também estão vivendo essa angústia. Eu acho que isso é super importante, assim, né? Isso acolhe e isso dá mais fôlego ainda, né? Às vezes a gente tem a sensação que não dá para parar, né? Eu tenho que continuar, mas de fato, quando a gente para, quando a gente pensa em como a gente está fazendo as coisas,
isso dá muito mais fôlego, sabe? Eu faço um grupo de estudos, né, que a gente se reúne para estudar isso mesmo há muito tempo, já há anos, né? E aí começou a pandemia, bom, como é que a gente vai fazer e tal? A gente ficou um tempo sem, né? Suspendeu e agora a gente voltou a se encontrar virtualmente, né? E faz muita diferença. A gente passou o primeiro grupo sem nem estudar o texto que a gente tinha, mas conversando como é que cada um estava, como é que estava lidando com essa situação, né? Como é que estava sendo para cada um os atendimentos e essas coisas da gente poder dividir também as nossas angústias, né? Então a gente às vezes pensa, putz, mas a gente não estava lendo um texto, teoricamente não estava produzindo aquilo que a gente, né, normalmente produz, mas isso fez com que a gente tivesse muito mais fôlego para depois poder ler e conversar de outras coisas. Então a gente precisa falar sobre a angústia do momento também, né? Senão a gente vai se atropelando. Sim, é bem isso. Eu acho que nesse momento onde cada um está na sua casa, né? Quem pode, quem tem esse privilégio de estar trabalhando em casa, eu acho que esse é um momento de fortalecer o relacionamento humano. Porque às vezes a gente trabalha com a mesma pessoa por um longo tempo, mas na correria do dia a dia a gente nem conversa sobre vida, sobre a pessoa em si, só sobre trabalho. E nesse momento onde as pessoas, cada um está sofrendo dentro da sua casa, por que não fortalecer esse relacionamento humano dentro da empresa, falando um pouquinho sobre si mesmo e deixando o trabalho um pouquinho só de lado para que exista essa conexão entre pessoas e aí tem essa produtividade que o trabalho renda melhor de alguma forma, né? A gente somos seres humanos que são sociáveis, a gente precisa disso, né? Nesse momento, com o isolamento social, esse é um pilar da sociedade que a gente está muito perdido, né? Como que hoje a gente fica junto? Eu tenho muitos pacientes que vivem isso. Ah, tinha aniversário de um familiar, e agora? Porque antigamente a gente demonstrava afeto estando junto. Agora a gente não pode mais fazer isso, né? Então, como que a gente vai fortalecendo as nossas redes de apoio, né, conversando com os nossos amigos, dividindo, né, o que a gente está sentindo, se não dá para ser como estava antes, né, se está todo mundo isolado. Então, eu acho que a gente precisa ficar fazendo esse isolamento social, mas a gente precisa ir se sentindo também junto, né, também ligado. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, esses espaços, né, esse poder dividir um pouco, né, do quanto está difícil, não faz com que a gente fique mais fraco, faz com que a gente fique mais forte mesmo, né? A gente tem essas ideias meio distorcidas, né, de que a gente tem que ficar sempre podendo dizer que está bem, né? Como você estava falando, poder dizer, olha, está difícil, né? É libertador também. É verdade. Ainda mais nessa era que a gente vive de conexões virtuais, de redes sociais, a gente tem uma mania meio tosca, digamos assim, de idolatrar aquela imagem do profissional super-herói que nesse momento aí de isolamento social e de home office está produzindo bem mais, está conseguindo se relacionar com a família dentro de casa, ao mesmo tempo está fazendo vários cursos para aperfeiçoamento profissional e, além de tudo, arranja tempo até para fazer e aprender uma receita nova na cozinha. É meio surreal ver que existe uma pessoa assim, mas quem consegue, parabéns, cara. É demais você saber otimizar o seu tempo e produzir. Mas tá tudo bem você não ser esse super-herói, esse super profissional que tá usando aí da quarentena para aprender várias outras coisas e se conhecer. Tá tudo bem você ser uma pessoa que precisa de um tempo para fazer nada, tá tudo bem você ser um profissional que tem aí os seus bloqueios criativos, seus bloqueios de produção e que isso não te diminui diante as outras pessoas. Eu acho que, e a pergunta, a reflexão que eu quero trazer aqui é que eu acho que existe uma cobrança muito maior nossa com nós mesmos do que a cobrança que vem dos outros, né, Nicole? Sim, eu acho que sim, né? Veja, se a gente for pensar, hoje em dia a gente tem muito acesso à vida das pessoas, né? Rede social, né? A gente vê o que as pessoas estão fazendo. Aí a gente às vezes pega assim recortes de um dia e transforma isso como se fosse o filme do dia inteiro da pessoa, né? E aí a gente vai se medindo por aquilo que a gente vê, né? Achando que aquilo é o tempo todo, né? E a gente às vezes ainda pega várias pessoas, então assim, aquele está fazendo aquilo muito bem, aquele outro muito bem, aí a gente faz esse monte de recortes de gente, cria uma pessoa idealizada
e fica se medindo e se comparando com essa pessoa idealizada que a gente cria e aqui a gente precisa agir do mesmo jeito. Aí a gente não consegue, fica muito frustrado, né? Então eu acho que a gente precisa ir aprendendo a se medir pela gente mesmo, entende? Vão ter dias que a gente está mais produtivo, vão ter dias que a gente está menos, vão ter dias que a gente vai querer ficar... vai ter final de semana que a gente vai querer ficar deitado no sofá fazendo nada, vai ter final de semana que a gente vai pegar aquele armário que está lá bagunçado e querer arrumar. A gente precisa ir tendo uma paciência com o nosso tempo, sabe? Eu acho que a gente está muito acostumado a olhar para fora e a querer montar o tempo da nossa vida comparado ao tempo que a gente acha que o outro está tendo na vida, né? Eu acho que a gente precisa ir aprendendo a olhar para a gente mesmo e ver, mas qual é o meu tempo? Né? O que de fato faz sentido para mim? Né? Bom, eu gosto de cozinhar, para ficar lá culpado por não estar fazendo receita nova, eu nem gosto de fazer isso. Né? O que de fato tem um peso para mim? O que vai me fazer bem? O que faz sentido para mim? Né? Porque às vezes faz para o outro, mas não faz para mim. O tempo que o outro dedica para alguma coisa não é o mesmo tempo que eu quero dedicar. Né? Então, eu acho que é um processo da gente poder ir se olhando e dizer, mas o que é importante para mim? Né? Porque senão a gente vai ficando muito ocupado com os outros, né? sem perceber. Com certeza. E pensar em você sem se comparar com o outro, né? Ver o que é essencial para você nesse momento, quem você quer ser nesse momento, mas a partir das suas perspectivas e não da perspectiva da figura da rede social ao lado, porque ali a gente só mostra o que a gente quer mostrar, né? Uhum, sim. De fato, a gente, enquanto ser humano, tem pouco controle sobre as coisas e como elas acontecem, né? Isso sempre. Mas eu acho que nesse momento está muito aflorado, que a gente, de fato, não sabe nem até que dia a gente vai ficar em isolamento social, né? Então, a gente está precisando deixar os nossos planos muito mais a curto prazo nesse momento, né? E eu acho que isso pode ser alguma chacoalhada para a gente poder pensar o quanto a gente não tem controle sobre as coisas e a gente precisa aprender a lidar, a viver com isso. Não quer Show, dizer que show não de é bola. que não é fazer um planejamento, né? Mas de vida que eu acho que a gente precisa, mas a gente precisa considerar que a gente não tem esse controle. Com certeza. É bem isso, Nicole. Bem, caminhando para o fim aí do nosso bate-papo, eu queria que você encerrasse essa nossa conversa, Nicole, trazendo uma reflexão sobre esse momento aí que a gente está passando de pandemia mundial, de isolamento social e de ressignificação do modo de trabalhar. Bem, é lindo a gente se sentir realizado trabalhando, é importante a gente gostar de trabalhar, mas o que mais vale a pena nesse momento? É trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Porque tem gente aí se matando, produzindo muito, sofrendo com essa cobrança de ser super produtivo e esquecendo um pouquinho de si. Até que ponto é saudável para o nosso corpo, para a nossa mente, a gente pensar só em trabalho? Uhum. Eu fiquei pensando, né? Tem um autor que ele dá uma definição sobre ser adulto, que eu gosto muito, que ele fala que uma pessoa adulta precisa poder trabalhar e amar. Né? E eu acho que esse é um direcionamento. A gente precisa e o trabalho, eu acho que ele faz com que a gente se sinta útil no mundo, né? E ele é fundamental, né? Então a gente tem essa parte na vida e a gente dedica muito tempo a isso. Mas a gente também precisa saber amar no sentido de o amar que ele fala ali tem a ver com a gente poder estar se envolvendo socialmente, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente gosta, e um amar que tem a ver do outro e com a gente mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né, de que o trabalho é fundamental, acho que ajuda, orienta a gente, né, mas eu também acho que a gente precisa considerar essas outras partes que tem na nossa vida também. Se a pessoa está lá mais estressada, mais irritada, né, tem se sentido mais sem paciência, meio com o pavio mais curto, presta atenção, o corpo vai dando sinais, né, de que as coisas não estão caminhando bem, que talvez tenham partes da tua vida que estão ficando meio esquecidas, né, e que a gente precisa prestar mais atenção, assim. Então, eu acho que quando a pessoa vai ficando nessa, vai se sentindo pressionado, e normalmente é mais por si mesmo, né, que a gente possa parar para pensar, né, mas por que será que eu estou tão pressionado? Né? Por que, de fato, eu ando tão irritado? Né? Eu acho que o índice de pessoas com depressão, de pessoas em situações muito graves, tentativas de suicídio, isso tem aumentado, né, e a gente precisa estar se cuidando, assim, acho que ficar atento a quem está do nosso lado também,
né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente precisa fortalecer essas redes de apoio, né? Poder conversar com as pessoas sobre outros assuntos que não seja só o trabalho, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente poder ir mantendo a nossa sanidade também no meio dessa situação tão difícil e tão caótica. A gente está lidando com uma pandemia que mexe em muitos pilares da nossa sociedade, do jeito que a gente vive, né? Seja econômico, né? Seja de saúde, seja social, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar que, olha, quando a gente está com, estou pensando assim, quando a gente está doente, né? Sei lá, tá com alguma coisa, a gente se cuida às vezes um pouco mais, né? A gente fala, olha, pós-operatória é de sopa, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar que a gente está num momento muito difícil, né? Então, a gente precisa também ter uma paciência com a gente mesmo, né? Eu acho que isso não tem a ver com ficar acomodado, mas a gente ter paciência, que é uma situação muito difícil para todo mundo, né? A gente se encontra, acho que falar sobre o momento, sobre como cada um está, eu acho que é fundamental e a gente precisa fazer muito isso mesmo, né? Não, é bem isso. E em que momento que a gente tem o alerta de que precisa buscar uma ajuda profissional? Porque no meio aí dessa pressão, desses surtos leves que a gente tem durante o isolamento, qual que é o momento, qual que é o alerta? Poxa, ó, eu acho que eu Uhum, não estou bem e preciso de uma ajuda profissional. Como que a pessoa pode identificar esse momento de buscar uma uhum, ajuda? uhum. Eu acho que é vendo a intensidade que esses momentos difíceis aparecem, entende? Então, assim, ter momentos, dias ruins, todo mundo tem, né? Dias que você levanta e fala, ah, não queria nem ter levantado, que preguiça, não vai fazer outras coisas, todo mundo tem também. Vontade de chutar o balde, todo mundo tem, né? Agora, quando a pessoa vai percebendo que isso dura mais tempo, né? Poxa, mas isso já está se estendendo por dias, por semanas, né? Eu acho que isso é um sinal para a gente pensar em procurar ajuda, né? Vontade de sumir, né? Às vezes muita irritação, falta de paciência. Antes o que me irritava, o que não me irritava hoje me irrita, né? Então eu acho que quando isso vai ficando mais frequente ou esses pensamentos, né, vão ficando mais fortes, eu acho que é a hora de tentar procurar ajuda, né? Acho que poder sentar, ter uma conversa, ver também qual é a necessidade, conversar com um profissional também ajuda a gente, né, para a pessoa poder dizer, olha, acho que isso dá para fazer na terapia, acho que talvez uma medicação pode te ajudar um pouco, né? Ou às vezes uma terapia mais breve. Então, isso a gente vai descobrindo numa primeira entrevista, uma primeira consulta, né? Mas ir percebendo a frequência desses dias ruins, digamos assim, né? Não, com certeza. E também acabar com esse mito bobo que se criou na sociedade de que terapia é só para gente doente ou gente fora da casinha. Não. Todo mundo Uhum, precisa fazer terapia porque o autoconhecimento e se conhecer com a ajuda de um profissional é necessário, né? uhum. Às vezes eu vi umas figurinhas, né, no Instagram, assim, que você tá com, tem algumas coisas que a gente vai procurar ajuda mais rápido, assim, o carro deu um problema, eu vou para o mecânico, né? Então a gente tem, agora quando a gente pensa, olha, tô sofrendo, tô triste, né, não tô me sentindo bem, a gente faz um caminho gigantesco, né, até ir procurar profissionais da área de saúde, né, psicólogo, psiquiatra. Então eu acho que a gente fica às vezes nesse preconceito, né? Eu acho que tem a ver com a gente estar se cuidando, né? A gente precisa cuidar da nossa cabeça, tanto quanto a gente cuida do nosso corpo, da nossa alimentação, né? Então, por aí, acho que eu acho que a gente está desmistificando um pouco mais, né? Mas eu acho que a gente precisa, a gente ainda fica com uma ideia, né, de ser forte, ser fraco, né? Acho que isso são distorções que a gente faz. É bem isso. Nicole, eu queria te agradecer demais aí por esse bate-papo. Você pessoalmente me ajudou muito com essa conversa e eu espero que as pessoas aí que estão do outro lado do computador também tenham visto durante essa conversa uma luzinha no fim do túnel que seja para que elas melhorem suas performances na empresa, fiquem bem consigo mesmas. E antes da gente encerrar, queria que você compartilhasse um pouquinho aí sobre o seu trabalho, como que as pessoas que acompanharam esse bate-papo fazem para te encontrar, para fazer aí, conversar um pouquinho mais a sós com você. O espaço fica todo aberto para você comentar sobre o seu trabalho. Uhum. Quero agradecer muito pelo convite, né? Acho que é muito bom quando a gente fala, a gente também se escuta. Então, acho que eu também saio com bagagem, né, dessa conversa, enfim. Então, quero agradecer muito, né, por esse espaço, assim, né? Acho que poder falar que eu trabalho em consultório, né, particular, enfim, também trabalho numa clínica, né, com psiquiátrica. Então, acho que essas situações mais graves também
fazem parte, né, do meu dia a dia. Quero deixar o espaço aberto para as pessoas que se interessarem. Olha, mas eu fiquei em dúvida com alguma coisa, né? Me mandem mensagem, me liguem, a gente conversa, né? Posso esclarecer, né, qualquer dúvida que tenha ficado. Né? Então, eu acho que poder deixar esse espaço aberto, né? Acho que também sem um compromisso. Às vezes as pessoas, olha, fiquei, né, aquilo que você falou, fiquei em alguma dúvida, só aqui para a gente poder trocar ideia e conversar, né? E para as pessoas te encontrarem, tem alguma rede social, algum e-mail? Tem o meu e-mail, mas eu acho que principalmente tem o WhatsApp mesmo, o telefone, que eu acho que acaba sendo o jeito mais fácil, né? E eu acho que também pode ficar um pouco mais pessoal, né? Fechou. Então tá. Você quer que eu deixe meu telefone já para você? Deixa aí, passa para o pessoal. Tá bom, é o 41-99165-8687. Fechou, então. Recado dado. Queria agradecer demais novamente, Nicole, pela sua participação. E você que está nos acompanhando, quer conhecer e falar um pouquinho mais sobre saúde mental, então acesse o nosso blog, o www.endomarketing.tv. Lá a gente tem mais alguns materiais falando sobre saúde mental, alguns kits para você fazer o download gratuito e trabalhar com essas questões na sua empresa. E também a gente tem outros bate-papos dentro aí desse universo de saúde mental no nosso podcast, que está disponível tanto no nosso blog, quanto no Spotify, no iTunes e no Google Podcasts. O nome do podcast é Projecast. Então acessa lá e vê esses episódios que a gente gravou com profissionais da área aí para falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Eu agradeço a sua participação, Nicole, eu agradeço aí a sua presença do outro lado do computador que acompanhou esse bate-papo e a gente volta a se encontrar aí nas próximas oportunidades. Fique bem e, se puder, fique em casa. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.